Olá, meu nome é Josué. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2010, quando eu tinha 19 anos de idade. Eu moro no estado do Paraná com minha mãe, mas temos alguns parentes em Manaus. Naquele ano, minha mãe e eu nos programamos para visitar minha avó, que morava com mais dois tios meus. Iríamos ficar lá mais ou menos uma semana. Aprontamos tudo, pegamos um voo e chegamos em Manaus. Obviamente, iríamos ficar na casa da minha avó. O detalhe é que nossa avó morava em um lugar bem afastado da cidade, já em uma área rural. Os dois tios que eu tenho são aqueles tipos de sujeitos que vivem nas costas da mãe. Já naquela época, eles deviam ter em torno de 40 anos de idade e não gostavam muito de trabalhar. Por isso, ainda moravam com a mãe. Mas, apesar disso, meus tios eram e ainda são bastante gente boa. Quando chegamos na casa da minha avó, estávamos todos lá, e foi aquela coisa normal de família, de quando se visita parentes, que não se vê há muito tempo. Sentamos todos na cozinha enquanto minha avó já havia preparado um belo café para nós. Após algum tempo, meus tios e eu estávamos na varanda da casa conversando. Conversa vai e conversa vem ali. Um dos meus tios, que era o mais novo, me chamou para ir até a mata, andar à toa, fazendo uma espécie de aventura. O meu tio mais novo se chamava Betinho e o mais velho, Paulo. Quando o Paulo escutou o Betinho me convidando para ir até a mata, ele disse: "Se vocês forem lá, cuidado com os caipiras, hein?" No mesmo momento, o Betinho disse: "Ah, mas agora eles não vão estar lá não." Então eu perguntei: "Do que vocês estão falando?" E o Betinho disse: "No meio dessa mata aí, mora uma família muito estranha, mas ninguém sabe onde fica a casa deles. Só sabe que eles moram por ali, porque algumas pessoas já os viram, quando estavam caçando ou andando à toa por lá. O Paulo e eu também já os vimos de longe, e realmente eles são muito estranhos. Ninguém tem coragem de se aproximar deles." Aquilo me deixou com um pouco de medo, mas ao mesmo tempo bastante curioso. Afinal, eu morava em uma cidade grande no Paraná e nunca tinha contato com matas, muito menos com esse tipo de coisa. Eu falei com o tio Betinho para irmos até lá então. Aquele horário devia ser umas 3 horas da tarde. O tio Betinho alertou para que fôssemos de tênis ou botina, pois andar no mato de chinelo não seria legal. Nos aprontamos e entramos na mata. Fomos caminhando através de uma trilha que tinha. Andamos cerca de mais ou menos 2 quilômetros dentro daquela mata. E em um certo momento, vimos uma coisa muito estranha. Era um homem que estava naquela mata sozinho e estava com um arco e flecha. Naquele mesmo momento, meu tio e eu nos abaixamos e ficamos em silêncio o observando. E eu pude perceber que a fisionomia daquele homem era completamente estranha. As movimentações que ele fazia ali era como se não fosse um ser humano normal. Meu coração estava disparado. Pensei que se aquele homem percebesse que estávamos ali, ele poderia fazer alguma coisa de mal para nós, principalmente por ele estar com um arco e flecha na mão. Meu tio e eu não entendemos o que aquele ser estranho estava caçando. Após mais algum tempo ali, aquele homem começou a se distanciar de onde nós estávamos escondidos, e pudemos nos levantar e voltar para casa, sem que ele nos percebesse ali. Estávamos tão assustados que voltamos correndo. Quando chegamos na casa da minha avó, o meu outro tio, o Paulo, não estava. Nós chegamos e fomos tomar o café da tarde, que minha avó estava acabando de fazer ali com minha mãe. O tio Betinho e eu conversamos e achamos melhor não contar para elas o que tínhamos acabado de ver. Mas quando meu outro tio chegou, por volta das 6 horas da tarde, nós contamos a ele o que tínhamos passado. Ele disse que não estava acreditando que pudesse ter um dos caipiras andando sozinho na mata com um arco e flecha na mão. Ele disse que queria ver isso de perto. Rapidamente foi lá dentro e pegou 3 lanternas e disse para a gente ir até o lugar onde tínhamos visto aquele homem. A noite estava começando a cair. Eu não queria ir de jeito nenhum. Eu realmente achava que aquele homem pudesse ser perigoso.
Mas eu não queria que eles pensassem que eu estava com medo, e acabei indo. Pegamos a mesma trilha. Naquele momento, ainda não precisamos ligar as lanternas, pois a noite ainda estava caindo e dava para ver o caminho perfeitamente. Após algum tempo de caminhada, chegamos ao local onde tínhamos visto aquele ser estranho. Graças a Deus, ele não estava mais ali. O sol já estava quase se pondo por completo e ligamos as lanternas. Continuamos caminhando, tentando fazer o menor barulho possível. O objetivo era achar aquela família, até mesmo a casa deles. Depois de caminhar mais um pouco, o Paulo acabou achando aquele homem. Novamente nos abaixamos e desligamos as lanternas. Dessa vez estava acontecendo algo ainda mais estranho. Aparentemente estava aquele homem e seu filho, e novamente em atitudes suspeitas. Eles estavam sozinhos no meio do mato, armando uma espécie de armadilha. Naquele momento, o meu medo voltou em dobro do que quando tínhamos visto aquele homem durante o dia, pois além de estar de noite, se eles colocavam a armadilha por ali, possivelmente poderíamos cair em alguma, nos caminhos que estávamos fazendo ali. Aquela situação era muito estranha. Não parecia ser simples homens normais colocando uma armadilha no mato. Aqueles dois tinham movimentações muito diferentes. Realmente era como se não fossem humanos. Continuamos observando. Após alguns momentos, eles terminaram de armar aquela armadilha estranha. Graças a Deus, não nos perceberam ali. E por fim, eles pegaram 2 facões enormes no chão e começaram a sair dali. Provavelmente estariam voltando para suas casas. Quando eles se distanciaram, o Betinho perguntou ao Paulo se iríamos atrás deles para ver onde eles moravam. E o Paulo respondeu: "Nunca. Essas pessoas me parecem ser perigosas. Melhor voltarmos para casa." Quando o tio Paulo disse isso, eu nem esperei ele falar 2 vezes. Já me levantei e comecei a tomar o caminho de volta, e eles vieram atrás de mim. Chegamos na casa da minha avó com segurança. Todo o tempo que passei lá com minha mãe, que foi em torno de 1 semana, nós só comentávamos sobre aquelas pessoas assustadoras. Após o fim da visita, minha mãe e eu voltamos para casa. Os anos foram passando. Chegou 2012, 2013, até que um dia meus tios me contaram que aquela família foi resgatada por algum órgão público. Segundo o que meu tio disse, todos daquela família tinham problemas mentais e que tinha 2 filhos menores de mais ou menos 5 anos que eles mantinham em cativeiro. Eles viviam sem nenhum recurso, só comiam o que caçavam naquelas matas e viviam em uma tapera abandonada que tinha por lá. Fico pensando até hoje, o que poderia ter acontecido se naquele dia ou naquela noite em que vimos aquele homem estranho com um arco e flecha na mão e montando armadilhas? O que poderia ter acontecido se eles tivessem visto nós 3 ali, sendo que estávamos desarmados? Boa noite.